Boa noite, Pai seja convosco. Nós estamos aqui nessa sexta-feira para desfrutarmos de um tempo de excelência, um tempo de troca, de experiências, de muito conhecimento. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Mário de Oliveira, pela vida da pastora Bianca, nosso Abraão e nossa Sara Nacional, que tem nos abençoado, incentivado nesse projeto e inspirado para que possamos desfrutar desse tempo de qualidade. Também louvamos a Deus pela vida do pastor Erivelton, nosso secretário nacional de educação, e da pastora Jocélia, coordenadora nacional de educação, por esse tempo de qualidade, por esse projeto de excelência. Nós temos a honra de ter esse casal como presidente do nosso estado, nosso Abraão e nossa Sara estadual, que também nos abençoa a todo tempo para que pudéssemos estar aqui. Sem esquecer, nós somos da Bahia e nós estamos aqui também para louvar a Deus pela vida da pastora Jussara, nossa secretária estadual de educação. Nós estamos hoje aqui para compartilharmos desse tempo e dessa troca, contribuindo com a Semana Nacional de Educação. E hoje nós estamos aqui com um time de excelência, uma pequena parte do time da Bahia, que eu quero começar apresentando para vocês. Pai seja convosco, pastora Josenilda Buraim, por favor, se apresente para todos aqueles que estão nos assistindo. Muito boa noite a você que está nos assistindo agora. Eu sou, como a Gabi já falou, diretora do Instituto Teológico Quadrangular aqui da IEQ Salvador. Louvo a Deus por participar desta equipe de fera, Porque é uma equipe de facilitadores, de exemplo, de relacional, de adaptadores, pessoas que o Senhor escolheu e selecionou para fazer parte do Instituto Educacional da nossa igreja. Também estamos aqui com a pastora Jaciara Soares. Pai seja convosco, Amém, pastora Jaci, se apresente para todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Pai seja convosco. Como o Gabi falou, Jaciara Soares, Sou pastora ali na igreja de Pituaçu, igreja do Evangelho Quadrangular, juntamente com meu esposo, pastor Renato Soares. E também faço parte da equipe da Educação Quadrangular na Bahia, na área, da Escola Bíblica, e também sou diretora regional de Valença, da região 237. Com muita alegria estar aqui com vocês, participando, para poder contribuir um pouquinho mais sobre o reino de Deus em nossas vidas. Compondo esse time de peso, nós temos o pastor Nil Clécio. Pai seja convosco para nosso time, Nil. Pai seja convosco, boa noite. Para mim uma grande alegria estar fazendo parte desse time top do estado da Bahia e um momento de crescimento, Eu faço parte da equipe da MQTI Bahia, estou como diretor da MQTI em Feira de Santana e trabalho com escola bíblica de juniores lá na minha igreja local. Estamos aqui para poder propagar esse reino dos céus nesta Bahia abençoada. Amém. Do nosso Deus. Que Amém. Maravilha, Sem esquecer, eu sou a pastora Gabriele, sou coordenadora estadual de adolescentes aqui no estado. Estou aqui para contribuir um pouquinho, mediar e receber um pouco das informações desse time de peso que aqui no nosso estado tem. Mas hoje nós estamos frente a um texto muito conhecido, Foi nos dado, Romanos 14:17, um texto que já foi muito evidenciado nas suas igrejas, nas nossas igrejas quadrangulares, E que nós vamos debater um pouquinho ele aqui hoje, vamos aprender uns com os outros aqui. Esse texto ele foi escrito por Paulo, e Paulo ele começa esse texto transpondo, Pois o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria. É interessante que Paulo ele começa a trazer o que o reino de Deus não é. E depois ele traz a resposta daquilo que é, Ele começa trazendo que o reino de Deus não é comida nem é bebida, ou seja, não é algo material, mas é. E aí que eu quero começar essa afirmação de Paulo, a partir da parte B desse versículo, Mas é justiça. Que justiça seria essa, pastora Nilda, que Paulo ele deseja transpor pra gente nesse dia? Já que não é comida nem bebida, mas é justiça. Que justiça é essa que Paulo deseja falar? Na verdade, Paulo, quando ele apresenta essa tríade, de justiça, paz e alegria, ele resume tudo isso em retidão, que é o exercício do reino de Deus através de nós. Amém. E por falar em retidão, por falar em justiça, eu quero fazer menção do que está lá em Gênesis 19, porque quando a gente olha a história da mulher de Ló, por exemplo, a gente fica pensando, poxa, não foi justo. Ela não cometia o pecado da
sodomia, por que ela tinha que morrer? Né? Por que ela tinha que ser sacrificada por causa de um pecado que ela não cometeu? Aí a gente volta para a justiça e percebe que justiça não é aquilo que nós praticamos. Não praticamos, na verdade. É aquilo que nós abominamos. A justiça é aquilo que eu repudio, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu abomino. Então, foi o que aconteceu com ela. Ela não cometeu o pecado da sodomia, mas, no entanto, o seu coração estava naquele lugar. E, por isso, ela estava isenta da justiça, que é essa justiça que Paulo faz menção nessa tríade. E vale acrescentar que, assim, a paz é o resultado da justiça. E a conexão dos três é o resultado da alegria do Espírito Santo, que é o que o Espírito Santo produz em nós. Pastora, só para acrescentar e pegar esse gancho na sua fala, em Isaías 32, 17, diz bem assim: efeito da justiça será paz, e a operação da justiça reposa e segurança para sempre. Então, essa justiça, ela gera paz dentro de nós. Essa justiça, ela gera o quê? Uma retidão. Que vem de quem? De Deus. Amém. E podemos ver também que o próprio Jesus, né, em Mateus capítulo 5, versículo 6, ele fala, né, que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, e serão fartos. E aí nós vamos para Romanos 14, 17, onde fala que o meu reino, né, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí nós podemos ver o quê? Que no versículo de Mateus fala que é essa fome, essa sede que nós temos que ter. Porque a comida e a bebida são necessidades básicas, fisiológicas do ser humano. Mas é muito mais do que isso, né? O Senhor, ele pede que venhamos buscar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, né? Então, assim, é essa fome que nós temos que ter, é essa sede que nós temos que ter da justiça de Deus sobre nossas vidas. Olha, amém? que interessante esse aprendizado que nós estamos tendo aqui nessa noite, né? E eu acredito que esse aprendizado vai promover um outro texto que diz lá em Romanos, é exatamente a transformação da nossa mente. Porque hoje a gente começa a aprender exatamente o que é interessante, que eu ouvia isso muito na minha infância do meu avô, né? Uma das relíquias e das preciosidades musicais da nossa igreja, que é Deus é amor, mas é justiça também. E hoje a gente começa a compreender que justiça é essa. Que justiça é essa que nós ouvimos muitas vezes, mas que nós não compreendemos de fato. Então a gente começa a entender que também a gente precisa não só compreender que Deus é justiça, como viver essa justiça. Amém. Né? Verdade, Inclusive, eu trouxe uma ilustração acerca dessa justiça, como se nós estivéssemos indo para algum lugar, né? Tomássemos um voo, e o destino de todos seria o mesmo, mas, no entanto, o tratamento dentro da aeronave fosse diferente. Tipo, existe dentro da aeronave a classe executiva, a primeira classe, a classe econômica. E nós estávamos, vamos dizer assim, fora dessa justiça de Deus, nós estávamos lá no fundo, na última classe. E aí veio a justiça de Deus, nos nivelou todos no nível da cruz e nos elevou para o mesmo lugar, e cada um sendo tratado com aquela graça do Espírito Santo. Não precisa mais... A justiça nos faz ser iguais. Agora, nós não somos diferentes. Nós não precisamos ter um tratamento diferenciado. Todos nós somos tratados pelo nível da cruz. E, pastora, é o que me chama a atenção quando a senhora traz essa ilustração, essa parte bem lúdica do avião, desse tratamento. Faz a gente até se imaginar lá. E quem não queria estar E você participar dessa... Aí você em casa, você pode estar imaginando, né? Um avião bem chique, bem todo preparado. E essa classe do nível top... E essas pessoas, ao entrar nessa classe, eles pagaram um preço. Sim. Eles pagaram um valor para ter aquilo. Se quem não pagar um valor, não vai entrar naquela classe top. E o que eu venho assim a imaginar quando a gente fala de reino, que agora em 2024, a Igreja do Evangelho Quadrangular Nacional nos chama a refletir esse assunto sobre o reino, venha teu reino. Se a gente for comparar com o reino terreno, o reino terreno, o soberano, ele entrega títulos para aquelas pessoas que se destacam dentro da sociedade, contribuindo para o reino. Quando a gente fala do reino dos céus,
a gente vê que nós não precisamos pagar um valor, que nós não precisamos se destacar, porque essa justiça de Deus, que foi justificado na cruz, que nos deu o título de filho de Deus, de co-herdeiro em Jesus Cristo. Então, assim, nós não precisamos ter mais nenhum valor, pagar nenhum valor para participar. Nós não precisamos de um título, de se destacar dentro da sociedade, mas basta crer em Jesus Cristo. Isso Então, que nos interessante. remete, né, à parábola dos trabalhadores, que Jesus chama um grupo para trabalhar meia-noite, né? Chama um grupo de manhã, um de tarde, cada um chama no seu horário e promete um dinheiro. E aquele mesmo valor ele vai dar a todos os grupos. Quer dizer, o que a gente vê aí é a justiça de Deus. Não é pelo que você fez, é pela obediência, é pelo seu desempenho, não é pelo tempo, na verdade, que você fez. Ah, Jesus, eu entrei primeiro, então eu mereço muito mais. Não, às vezes entrou primeiro, mas ficou fazendo corpo mole na caminhada. Não, o Senhor, ele é justo, e isso é justiça. E justiça é um elemento básico no reino de Deus. Amém. Meu Deus, que fantástico. Eu imagino que você tá em casa se deliciando, é isso aí. Então pega sua água, pega seu café para não sair, não se desligar, não pisca. Vamos lá. E aí é interessante porque vocês já correlacionaram, né? A gente começa a entender talvez que essa palavra ela esteja, talvez não, essa palavra está completamente interligada. Porque vocês falaram um pouco de justiça, mas vocês também atrelaram um pouco a paz, né? E Paulo ele faz esse caminho, não é comida nem bebida, mas a justiça e a paz. Que paz é essa, pastora Jaci? Principalmente porque talvez as pessoas que estejam nos assistindo, elas estejam se perguntando, paz? Paz em meio a tantos conflitos que a gente está vivendo, paz em meio a tantas instabilidades emocionais que a gente está vendo as pessoas passarem dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos trabalhos, dentro da rua que nós moramos. Então, assim, que paz é essa que Paulo fala? Como que nós podemos também viver essa paz? É verdade. Então, o que nós podemos aprender aqui, né? Justiça e paz. Uma paz que vem do Senhor para as nossas vidas, produzida pelo Espírito Santo de Deus, né? E nós podemos ver na igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja que evangeliza muito, que ganha muitas pessoas para Jesus, e aí essas pessoas vêm para o Senhor e elas ouvem falar sobre paz. Sim. E muitas delas pensam, né? Talvez até algum de nós já pensamos em algum momento, será que ao aceitar Jesus eu não vou ter mais conflito, dificuldade, problemas? Mas não é isso que o Senhor fala, né? Sim. Essa paz que o Senhor fala, né? Que ele fala assim, eu vos disse essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci, né? E o Senhor venceu o mundo, então se ele venceu, nós venceremos também. Então nós não estamos isentos de conflitos, de dificuldades, de problemas, porém há uma segurança em Deus. Há uma paz interna produzida pelo Espírito Santo que nos faz ultrapassar as dificuldades. Aí as pessoas falam assim, poxa, aceitou Jesus, e qual é a diferença? A diferença é que nós temos paz, uma paz em meio à guerra, em meio às dificuldades, produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E essa paz, nós podemos dizer, Paulo diz isso, deixa isso bem claro lá em Gálatas 5, eu estou aqui até aberto, Gálatas 5, 22, que ele vai classificar, ou ele vai apontar o fruto do Espírito Santo. E aí a gente vai ver que essa paz é um fruto do Espírito Santo, como a senhora disse, né, pastora? Que é gerado. Então, assim, não importa a circunstância que você esteja vivendo, mas essa paz, ela vem de dentro para fora, porque é gerado pelo Espírito Santo. E nesse mesmo texto a gente vai dizer... Se 25, lá no 25, no versículo 25, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, assim, essa paz no meio de tanta circunstância, se você em casa está vivendo aí uma circunstância adversa, mas ande no Espírito, porque é esse Espírito que vai gerar essa paz. Não é a nossa realidade, mas é isso que está aqui dentro. É o fruto que tem que brotar. É, pastora? E o foco, né? O foco faz toda a diferença. Isso. Por exemplo, a gente lembra da história de Pedro. Pedro, quando caminhou sobre o mar, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava de pé. Mas na hora que ele tirou o foco de Jesus, ele começou
a afundar. Por quê? Porque ele olhou para a turbulência. Quando a gente olha para Jesus, a gente cria a esperança, né? A gente alimenta essa paz. Que tudo à nossa volta está revolto, mas o Senhor é a nossa paz. Verdade. Vocês falaram algumas coisas importantes aqui, que é importante a gente frisar para quem está nos assistindo fixar, né? Vocês falaram aqui sobre a questão da convicção. Então, para eu ter paz, eu preciso ter convicção de quem está comigo, né? Ter foco em quem está comigo. Você falou também sobre a questão da paz referente a ela vir de dentro para fora. Ou seja, até quando o Paulo ele transcreve, né? Não é comida nem bebida, ou seja, não é algo físico. Você não precisa de algo físico e material para ter paz. Sim. A paz, ela vem de dentro, né? E a pastora Jácia ainda trouxe essa questão da paz, sobretudo em referente ao seu pensamento sobre essa paz. Você ter na sua mente que você terá, de fato, essa paz, independente das circunstâncias, né? Ou seja, a paz não é a ausência de conflitos. Sim, sim. A gente ouve muito uma frase que fala assim, né? O que vem de Deus traz paz. O que vocês acham sobre isso? Né? Porque fica parecendo que o que vem de Deus traz paz, então não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter guerra, não vai ter conflito, né? Mas como nós lemos, né, que no mundo tereis aflições. Então, o próprio Jesus falou isso. Então, temos dificuldades, mas a paz, ela vem do Senhor, né, através do Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos trazer também, não podemos deixar de falar hoje também, nesse dia especial, sobre a paz referente às nações, né? E nós podemos ver que o Senhor fala, orem pela paz de Jerusalém, né? E nós estamos vivendo hoje esse conflito também, né? Não é um conflito interno, não é um conflito conosco mesmo, mas entre nações. Então, a partir do momento em que Israel foi atacada de forma, né, terrível, quando eu vi ali assistindo, eu chorei muito, pastora Gabi, chorei muito, fiquei muito, assim, abalada mesmo com a situação. E fui para o meu quarto e eu lembro que eu falei assim para o Senhor, Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu não orei por Jerusalém, porque o Senhor nos manda, né? Orem pela paz de Jerusalém. Então, a paz das nações. A paz, quando ela vem, né? Aí sim, existe a ausência de conflito, de violência física, psicológica, moral, verbal, né? Mas, assim, as nações, elas podem estar em conflitos. Mas o Senhor, ele nos adverte a orar por Jerusalém, né? O povo está lá chorando. E quem são os inimigos de Israel são nossos inimigos, é o povo de Deus, né? O nosso Jesus saiu daquele lugar, daquela terra lá. Então, nos deu a oportunidade de salvação. Então, aqui também fala dessa paz, que é uma paz que nós precisamos orar pelas nações, e inclusive, principalmente, por Jerusalém, né? E assim, quando fala, né, a gente fica aqui pensando no mesmo de coisa, né? Que assim, é lindo demais. Mas quando você fala, né, de estar orando, aí eu fico pensando na proposta e no encargo que a Igreja do Evangelho Quadrangular carrega. Porque nós somos chamados a ser missionários. Né? E quando nós estamos nessa parte que a gente fala que hoje a gente está em um mundo, pastora Gabi, que muitas vezes a pessoa só quer para si. Sim. Eu quero ter paz, eu quero que a justiça, e a gente esquece do outro. Aí quando a senhora traz essa paz, pastora, que a gente deve orar, aí vai enquadrar dentro da visão quadrangular, porque nós somos chamados a ser missionário. E o que é que esse missionário leva? A paz. O evangelho da paz. Nós somos chamados. Aí a gente vai ver que nós precisamos. Se nós temos tudo isso, somos chamados a viver. Se a gente for lá no texto base da gente mesmo, no capítulo 19, somos chamados. Sigamos, pois, com coisas que contribuam para a paz. Perfeito. O texto fala. Então, nós temos que contribuir. Verdade. E o que nós podemos contribuir? Se é orar, vamos orar. Vamos distribuir essa paz. Você que está em casa, dobre o seu joelho e vamos distribuir essa paz. A começar, né, pelo lugar que a gente mora. Né? São esferas.
Então ela começa a orar pelo bairro que a gente Sim. mora, pela paz ali, pelos nossos vizinhos, que muitas vezes a gente, né, entra em desarmonia e, sobretudo, a gente precisa orar para que a paz se estabeleça naquele bairro, na casa deles, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, e assim a gente vai, né, dentro dessas esferas, transpondo as nossas orações e clamando ao Senhor, né? Mas assim, algo muito semelhante, aí a gente volta de novo. Olha que interessante que Paulo, ele nos convida a caminhar. A gente tá caminhando com Paulo aqui hoje, né? A gente tá fazendo um caminho. Inclusive, eu estava aqui pensando sobre as armaduras de Deus, né? Que o último item das armaduras é exatamente os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Nós somos promotores da paz. Onde nós chegarmos, a gente tem que levar a paz. A paz no nosso lar, a paz na nossa igreja, a paz no nosso departamento, a paz na nossa saúde, a paz em todo o contexto onde nós estivermos inseridos. Que coisa maravilhosa. E aí, quando eu falo sobre esse caminho, é porque a gente falou um pouco sobre mudança de comportamento na justiça, quando falamos sobre justiça, que não é só eu querer a justiça, mas é eu andar em justiça também. E, sobretudo, a gente também traz essa visão para paz. Sim, olha que interessante, né? A gente começou falando sobre desejar a paz, como você viver em paz, mas, sobretudo, também como você transpor essa paz. Ou seja, também é comportamento. Só que aí, Paulo continua caminhando. E aí, a gente continua caminhando. E aí, Paulo ainda completa a alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria. Só que não é qualquer alegria, né, Nil? Fala pra gente sobre essa alegria aí que Paulo traz. Aí a gente vai trilhando aqui por dentro das Escrituras. E aí a gente volta de novo lá em Gálatas, capítulo 5, 22, que fala que essa alegria também é fruto. Então, você aí de casa tem esse fruto dentro de você, que é a alegria. E essa alegria não é gerada em um festival. Sim. Essa alegria não é gerada em um bem material. Porque tudo isso é passageiro, mas essa alegria é gerada pelo Espírito Santo. Amém. E assim, aí agora eu posso fazer uma comparação que a gente fecha a trindade. Justiça de Deus, paz de Jesus e alegria do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, assim, é a trindade no meio dessa leitura. E aí a gente vai ver que essa alegria não é uma opção. Não é opção, porque é um mandamento de Deus. Se a gente for lá em Mateus, a gente vai ver. Somos chamados, somos ordenados por Deus. Alegrai-vos e seja imensamente feliz. Amém. Essa alegria contínua e essa alegria eterna que vem de Jesus, que vem no sacrifício da cruz. E aí, quando a gente vai estudar e a gente vai falar dessa alegria, eu me lembro do nosso apóstolo Paulo e Silas. Lá na prisão, cheio de dor. As correntes provavelmente já estavam te ferindo. Mas só que a circunstância de Silas e Paulo não deixou ele triste. É como a gente disse aqui, pastora, vem de dentro. Ele tinha paz porque era gerado do Espírito Santo e tinha alegria. Porque ele sabia que ele estava fazendo algo que ia trazer essa alegria em Jesus Cristo. E esses meninos, eles começam a fazer o quê? A louvar, a cantar, a adorar. E aí é onde eu lendo, estudando, aí eu me lembro, naquele momento, o reino de Deus foi instalado ali, pastora Nilda. Aleluia. Porque assim, onde tem adoração, venha o teu reino. Aí o reino de Deus começou a ser instalado. E quando o reino, meu irmão, você que está em casa, é instalado em algum lugar, as cadeias são abertas, as correntes são quebradas. Gente, é muito forte isso. É forte. É muito forte, Deus. Amém. E tudo isso vai ser quebrado. E aqueles meninos começaram a caminhar em alegria com Jesus, porque tudo foi quebrado. Então, assim, aí no Salmo diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Cantai, aí se a gente for para Romano, a gente vai dizer, alegrai-vos com quem se alegra. Amém. E nós somos chamados nesse dia a ter essa alegria do Espírito Santo. É interessante que ele fala, e vocês lembravam de alguém? Porque eu lembrava. Inclusive, quando ele estava falando sobre Gálatas, né? Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, estava aqui pensando, meu Deus, a alegria faz parte do primeiro lote das manifestações, né?
a paz, a alegria e o amor. E isso nos ensina o quê? Que quando não há essa alegria, quando não há essa paz, também a gente não vai poder reproduzir os outros. O Espírito Santo não vai reproduzir em nós a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. Não vai. Por quê? Porque a paz, a alegria e o amor, a gente só reproduz de nós para o Senhor. Então, Meu tudo Deus. emana de uma fonte, que essa fonte é o Espírito Santo. É verdade. E em Tiago 5:3 diz, né? Cante e cante louvor. Então, assim, você, irmão, que está em casa assistindo, se der esse ano, porque eu estou aqui maravilhado do que Deus está falando conosco, cante louvores. A sua realidade não condiz com o que Deus tem para fazer na Meu sua Deus. vida. Com o propósito que bem. Deus tem. Então, assim, a justiça, a paz e a alegria já está aí. Porque a justiça já foi conquistado na cruz. A paz já foi também. E a alegria já está também. Porque somos justificados por Jesus. E somos chamados. Não é você receber tudo isso e ficar sentado em casa. Sim. Somos chamados a servirmos a esse Deus. Para levar essa paz, essa alegria, ou melhor, essa trindade para aqueles também que precisam disso tudo. Interessante, pastor Neuclécio, que essa alegria é um fenômeno do Espírito Santo, através de nós. Muitas vezes a gente chega na igreja, por exemplo, para a igreja porque eu vivo na igreja, né? Minha casa é a igreja. E a gente chega na igreja, as pessoas não sabem o que é que está se passando dentro de nós. As pessoas não sabem o que nós vivenciamos naquele dia, por exemplo. Mas o Espírito Santo traz essa alegria, a gente sorri, a gente brinca, a gente conversa, a gente abraça e de repente a gente esquece completamente daquela dor, daquela situação. Por quê? Porque essa alegria é um fenômeno, é algo que o Espírito Santo produz em nós e Ele mesmo manifesta através de nós. E a alegria do Senhor, através dessa palavra que você deu aí, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que nos fortalece vencer os obstáculos. Quando você chega na igreja, né, com dificuldades, dor de cabeça, meu Deus, para chegar aqui foi tão difícil. Mas essa alegria invade o nosso coração e nos fortalece. Por isso que a gente fala assim, alegria, né, o versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É muito, quando eu falei que eu estava lembrando, é porque a gente começa, a partir desse diálogo que a gente está tendo aqui, a entender o que muitas pessoas da nossa igreja passam. Sim. Que às vezes confundem até mesmo os que estão ao seu redor. Como é que a irmã pulando ali passa tanta dificuldade, passa tanto problema, e tá pulando, tá dançando, tá se alegrando? Porque, na verdade, é uma alegria, é um estágio de espírito, o estágio do espírito. É algo que literalmente vem, né, para transpor e para transformar não só o ambiente externo, porque uma pessoa assim tem o poder de transformar um ambiente. Meu irmão, como diz aqui na Bahia, meu irmão, que você chega às vezes em um ambiente triste, o próprio Jesus era assim, quando chegava, transformava, a alegria contagiava, a tristeza já ia embora, né? Ele transformava, mas sobretudo também tem o poder de transformar o ambiente interno, a nossa casa interna, né? No lugar de choro, de lamento, de apatia, de tristeza, vem exatamente essa alegria que excede, né, toda a nossa compreensão, todo o nosso entendimento, que às vezes nem a gente entende. Por que eu acordei sorrindo? Nem a gente entende. Por que eu acordei tão feliz? Comecei, coloquei lá um louvor e aí aquilo dali já contagiou o meu espírito, a minha vida, que acabou contagiando todos que estavam ali ao redor. Eu acredito que você que está em casa tenha sido, né, assim, foram liberadas palavras proféticas aqui sobre a sua vida, né, e assim, o pastor Neuclécio, ele completou com excelência. Aquilo que você está vivendo não determina aquilo que você vai viver, né, o seu ambiente, ele não condiz com aquilo que Deus projetou para você. Talvez possa ser choro, mas o Senhor, ele pode transformar em alegria através dessa justiça, dessa paz e, sobretudo, dessa completude que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas assim, minha gente, pra gente avançar mais um pouco, né? Porque cada um de vocês aqui tem uma bagagem extensa e poderosa nas áreas que vocês assumem. E aí eu queria agora que a gente começasse a contextualizar, porque assim, a gente pode trabalhar também esse texto de Paulo nas nossas categorias em educação, né? Nos departamentos que nós estamos
estamos inseridos de alguma forma. Pastora Nilda, a senhora que tem uma bagagem, né, no ITQ, por sinal, quanto tempo? Vamos contar, várias mãos aqui. Né? Tem uma bagagem no ITQ. Como é que a gente pode aplicar isso na grade, na liturgia, no próprio programar do Instituto Teológico Quadrangular? Uhum. Geralmente, eu costumo dizer nos bastidores, né, que o Instituto Teológico Quadrangular é uma escola de formação de caráter. Perfeito. Nós não formamos o pastor, nós não formamos o obreiro, não formamos o missionário, não formamos o aspirante e nem tampouco o ministro. Mas nós formamos pessoas para exercer, através do entendimento do reino de Deus, a função de pastor, a função de missionário, a função de obreiro, a função de ministro, e tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus. Então, assim, eu sou grata a Deus por estar inserido dentro deste contexto educacional, como já fiz menção antes, e louvo a Deus também de crescer dentro disso, né? Eu quero, inclusive, fazer menção de uma situação que aconteceu na minha casa com as minhas filhas, né? Quando eu era pequena, quando elas eram pequenas. Eu costumo sempre contar isso. A minha filha tem uma filha chamada Thalita, e tudo lá em casa a gente falava da Bíblia, tudo lá em casa a gente falava da palavra. É o que a gente faz, que a gente sempre contextualiza a situação que nós estamos vivendo para que isso facilite o aprendizado do aluno. Então, na minha casa, eu sempre contava às pessoas, já que Thalita não era um nome comum, e eu sempre contava às pessoas que eu tinha colocado o nome da minha filha Thalita, porque eu achava lindo quando Jesus disse, Thalita cumi, né? Menina, levanta. E aí, eu sempre dizia às pessoas. E um dia alguém chegou para minha filha Thalita, ela tinha mais ou menos uns 4 anos, e perguntou assim, poxa, menina, você come muito. Ela botou a mãozinha no cinto, eu falei, como mesmo, meu filho? Porque Jesus disse, Thalita, come. Então, eu percebo, né, que quando a gente tem essa vocação, né, no Ministério de Ensino, tudo na nossa vida gera um aprendizado. É verdade. Até um lápis que cai no chão gera um aprendizado para nós. Eu um dia desse estava vindo para cá e vi um gafanhoto pousado na pedra lá embaixo. E eu fui tentar mexer nele e ele mesmo cambaleando, ele voou. Aí eu disse, rapaz, que coisa linda, né? O espírito de defesa. Quer dizer, ele nem sabia o que eu ia fazer, eu ia tentar ajudar. Por que ele estava ali paradinho? Mas ele, ó, voou. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos esse espírito, não que é produzido por nós, mas é o Espírito Santo que está ali nos ajudando, nos conduzindo, nos fazendo ser conhecedores da palavra. E eu quero fechar dizendo o seguinte, a Bíblia, né, já que o nosso tema do ano que vem é o Reino de Deus, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. E eu quero desejar, né, de todo o meu coração, não só para os alunos de ITQ, mas para toda a escola bíblica. A pastora Jássica vai falar com mais propriedade, mas já que eu também ensino na escola bíblica, eu desejo que os meus alunos eles sejam conhecedores da palavra. Que eles tenham essa ferramenta, porque essa ferramenta, a palavra de Deus, é a única ferramenta, é o único livro que nós lemos com auxílio do autor. Então, se você não tiver o professor do ITQ por perto, você vai ter certamente o Espírito Santo que vai lhe ajudar a discernir aquilo que está escrito em nome de Jesus. Fantástico, fantástico. E é interessante porque, assim, todos que estão aqui, eles se confraternizam de alguma forma, né? A pastora Nilda falou que ela é diretora do ITQ, mas ela também é professora de escola bíblica, né? A pastora Jássica também contribui com o ITQ. Então, assim, é algo muito correlacionado, né? Eu também dou aula no ITQ, dou aula na escola bíblica, enfim. A gente é servo. Na MQTI, a gente é servo, né? Mas, assim, rompendo um pouco esse ciclo aqui, trazendo agora para o MQTI. Por que eu quero trazer para o MQTI? Porque tem muitas pessoas que também acabam confundindo, né, Nil, o ITQ e o MQTI. Assim, eu queria que antes de trazer para você, que você explorasse como que a gente pode trabalhar esse texto no MQTI, eu queria que você trouxesse um pouco da diferença dos dois para quem está nos assistindo, né, para todos que estão nos assistindo, e depois contextualizasse como é que a gente pode trabalhar esse texto de Paulo
com as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, e como também um diretor, um líder do MQTI, ele pode passar isso para os professores, para o departamento, enfim, né? Hoje muitas pessoas não entendem o que é MQTI, ou mesmo não sabe o que é MQTI, acha que é alguma coisa muito estranha, né? Mas começando e explicando MQTI, M de missão, Q de quadrangular, T teológica e infanto-juvenil. Então, é um curso de teologia livre também, no mesmo peso do ITQ, agora voltado com disciplinas pedagógicas e disciplinas teológicas. Porque no ITQ você vai ver só as teológicas, mas no MQTI você tem as disciplinas pedagógicas, que são disciplinas como nós vamos trabalhar uma prática didática e pedagógica dentro do TBQ, da escola bíblica para criança, para adolescente, para juniores, e nós temos essa responsabilidade, como a pastora Nilda falou, de formar líderes que esteja capacitado para trabalhar na escola bíblica, no ministério infantil, com as nossas crianças, com os nossos juniores e com os nossos adolescentes. Então, se você chegar na MQTI, você vai ter a disciplina Educação Inclusiva, você vai ter a disciplina Desenvolvimento Infanto-Juvenil, evangelização evangelização e ministério de adolescente. Você vai encontrar todas essas ferramentas que vão te dar um norte para você trabalhar com cada público, com adolescente, com a criança, com os juniores, com o adolescente, pastora. E dentro trazendo esse tema para trabalhar dentro da MQTI, a gente vai ter um leque muito vasto para a gente trabalhar. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, o meu sangue está lá nas missões, então assim, o que eu gosto muito de trabalhar é o ser missionário. Sim. Então, assim, não é estar retido dentro de uma sala de aula. Mas o que é que eu vou fazer? É proporcionar, é mostrar, é levar essa justiça através de um evangelismo. É levar essa paz, essa alegria através da minha vida, do meu conhecimento. E uma coisa que eu gosto muito de falar é de continuidade. Porque não adianta a pastora Nilda, a pastora Jace e a pastora Gabi, que está aqui presente, da gente fazer um trabalho isolado. Sim, perfeito. Sim. Aí a gente faz esse trabalho isolado, acabou. A gente fala da alegria, a gente fala da justiça, mas cadê essa continuidade? Precisamos dar essa continuidade. Precisamos ensinar, porque assim, a semente foi lançada. Aí eu estou falando a partir de crianças. A semente foi lançada. Então a gente precisa cuidar dessa semente para essa semente ser germinada. Então, assim, eu preciso ter essa continuidade. E outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, que esse público, ele não é isca, ou então stand-by. Aí eu vou porque eu não estou fazendo nada e eu vou trabalhar com eles. Sim. Não. Eu e a minha esposa, a Lidiane, a gente sempre levanta essa bandeira. A minha coordenadora local mesmo de crianças, a tia Luzi, a gente levanta de continuidade. De ter um compromisso, porque essa é a continuidade. Então, assim, nós precisamos trazer esse tema, mas com continuidade, com evangelismo. Dentro da nossa igreja, a gente tem várias ferramentas para trabalhar, como o TEC, a tarde evangelística, com crianças, que nós podemos estar executando esse tema, porque nesse ano de 2024 nós temos muita coisa para aprender. Diga de passagem que é um tema maravilhoso. Então, assim, até o dia 31 de 2024 vai ter muita coisa que Deus vai trazer. Amém. E eu acredito que é um tempo novo na Igreja do Brasil. Que venha o teu reino, né? Que venha o teu reino. Uma vez a gente compartilhando conhecimento, você me falou sobre uma ilustração que você usou com as crianças para falar um pouco sobre isso que Paulo traz, né? Que se assemelha aos frutos do Espírito. Quando você falou sobre a tangerina. Conta pra quem tá em casa aí, porque eu achei muito interessante aquilo que você fez com as crianças. Quando a gente dá... Porque assim, dentro
desse assunto, se você for trabalhar com criança, a gente tem um plano de salvação, né? Sim. O plano de salvação tá ali, fala de tudo isso aqui. E aí tem o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo eu sempre gosto de trabalhar com a tangerina. É que em alguns lugares é o pocã, né? Pocã, Tem outros e lugares que é Mexerica. mexerica. É. Aqui a gente conhece como a Tangerina. tangerina. A irmã da laranja. E aí a gente pega, porque assim, a gente precisa entender, não é os frutos, é o Fruto. é um só. Aí dentro desse vai ter Aham. os gominhos. E aí eu distribuo para os meninos. E aí a gente já falou, a gente já trabalhou, a gente já apresentou, porque é sequência. Muitas vezes a gente quer trabalhar com a criança um tema e quer fazer tudo em um dia. Não tem necessidade. Sim. Sim. Não precisa você pegar um tema e querer bater aquele tema em um dia. E aí a gente vai trabalhando, vai se deliciando, vai vendo o texto, vai trabalhando fruto por fruto. O que é que você tem? O que é que você precisa? Qual é o fruto que você tem? E aí a gente vai se deliciando. E aí eu só levo uma, porque o interessante é levar uma só, eu levo só uma, e aí eu distribuo. Interessante, pastor Nicolas, é que o fechamento dessa dinâmica, eu já fiz essa dinâmica ensinando sobre o fruto do Espírito. E o fechamento é o seguinte, é que a tangerina é um dos poucos frutos que você abre e as pessoas não, é impossível alguém não sentir o cheiro. Exala. É verdade. Se você abrir uma tangerina na outra sala, as pessoas não precisam Sim, saber que aham. você abriu, porque daqui a gente vai sentir. Isso nos ensina o quê? Que o fruto do Espírito é um estilo de vida. Quando a gente chega em algum lugar, a gente precisa dizer que é bom, que é fiel, que tem benignidade, que é misericordioso, que é compassivo, que é longânimo. Não precisa. É um estilo de vida. Isso, sabe, emana de nós. É a essência do Espírito através do nosso estilo de vida. Nós Exala, né? apresentamos Exala. com a o nossa perfume de conduta, Cristo. com as nossas escolhas, com as nossas decisões. É a manifestação do fruto do Espírito através de nós. O bom perfume, né? O bom Bom perfume de Cristo. Então aí a gente vai trabalhando e eles vão surgindo. E todo mundo quer chupar a tangerina. Mas calma, esse fruto já tá aí, mas vamos. E aí vai compartilhando. E aí você pode perguntar em casa: e se tiver mais crianças? Pensei nisso. O que você faz se você leva uma tangerina? O que foi toda a minha fala? Servir. Somos chamados a servir. Então, vamos repartir, porque Jesus nos ensinou a repartir. Então, quando eu tenho esse dom, eu não posso guardar para mim. Eu preciso repartir. E aí a gente reparte. Tem vezes que é um pedacinho para todo mundo. Sim. Mas olha só, Tremenda. um tema, o quanto você consegue trabalhar. E aquilo ali vai fixar da criança. Aí, no outro dia, você vai falar de outro fruto. Ah, mas eu preciso fechar um calendário. Não é calendário. É revelação. Sabe? É revelação. Nós planejamos, mas o Espírito Santo executa. Outra coisa, pastor Nicolas, que tem nessa dinâmica, no fruto do Espírito tem 9 manifestações. E a tangerina tem 9 partes. Essa semana me perguntaram, pastora. 9 partes. Essa semana me perguntaram se eu tinha contado. Eu contando essa partilha, né? E aí, eu vou falar o nome da pessoa. Ai, meu Deus. Revele Aí a pastora logo. Jussara falou bem assim: você já contou quantos gomos tem? Eu falei, pastora, a senhora me levou a fazer uma investigação. Vai ser meu próximo caso de estudo. Vou comprar uma tangerina e vou contar para ver e depois eu vou dizer à senhora. Mas dentro de mim eu acho, Deus é perfeito. E se tiver 9 gomos, vai ser a Aqui eu perfeita. não falo exatamente do gomo, sabe? Eu tô falando da casca, do cheiro, da columela, dos alvéolos, da semente, entendeu? Da película. Todas as características. Todas as Que partes da compõe, né? tangerina. Gente. O ácido, o sabor. Eita, Quem tá em casa está se interessando. Vai estudar a tangerina Você agora. estudar a tangerina, você vai perceber isso. E é interessante porque isso já virou ilustração para você fazer com seus alunos do ITQ,
né? Antes de iniciar uma aula, eu acho muito interessante fazer uma dinâmica de confraternização entre todas as turmas, né? Seja do primeiro ano, do segundo ano, enfim. Para você fazer com o MQTI, seja com os alunos, né? Com os líderes que você está preparando, ou até mesmo com as suas próprias crianças, juniores, adolescentes, um período de confraternização, de entrelaço, ou até mesmo com os alunos, né, da escola bíblica também. Então, é uma estratégia. Mas a gente está aqui também trazendo os frutos do Espírito, porque como a gente correlacionou durante todo o período aqui do podcast, é que o que Paulo traz, ele se assemelha muito a esses frutos. Eles citam parte, né? Então, seria também um gancho e um entrelaço, quem sabe, começar com essa passagem de Romanos e ir para Gálatas, né? E um caminho como Paulo traz. Mas, sobretudo, né, a gente já se deliciou aqui, sem se deliciar com a tangerina do MQTI. Agora a gente sai da tangerina do MQTI e a gente vai para a escola bíblica. Que antes era escola bíblica dominical e que agora, né, se tornou escola bíblica quadrangular, sem perder a nossa raiz, que nossa essência, maravilhosa, né? A nossa essência. Pastora, eu sei que talvez tenha muitos professores da escola bíblica que estejam assistindo, pastores, líderes ou até mesmo participantes, né? Assim, como é que a gente pode trabalhar esse texto na escola bíblica? Quais as novidades, né? As outras tangerinas que a senhora possa trazer pra gente aí, pra gente se deliciar e usar de estratégia também nas nossas igrejas locais. Pronto. Porque nós podemos ver que a escola bíblica não é um curso teológico, né? Tem o curso, né? Os outros cursos, mas a escola bíblica não é um curso teológico. Porém, é fundamental que todas as igrejas, né, principalmente a igreja do Evangelho Quadrangular, que trabalha muito com a educação, né, do novo convertido, inserindo ali para que ele possa ter conhecimento da palavra, a escola bíblica é fundamental. E nós temos muitas igrejas no nosso estado que ainda não estão trabalhando, né, com a escola bíblica. E muitas vezes, pastora, acham por causa da estrutura, não tem local, o local não é apropriado, não tem material suficiente, tem poucas pessoas participando na igreja. Porém, é a partir da escola bíblica, né, do conhecimento dessa palavra, do viver esse versículo, né, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É que as pessoas que chegarem à nossa igreja, elas vão ter o conhecimento desse Jesus Salvador, né, do nosso Deus Criador, do Espírito Santo que habita em nós, para continuar servindo a Deus. Porque nós aceitamos Jesus na nossa vida e chegamos à igreja. E agora? O que vai acontecer, né? E aí, na escola bíblica, né, dentro da palavra do Senhor, é que eles vão conhecer quem é esse Deus que ele aceitou, que ele aceitou ali naquele momento. E quem é que vai dar base para que ele possa crescer nesse reino, nesse novo reino, né, que é o reino de Deus? É através da palavra de Deus na escola bíblica. Como você falou, antes era escola bíblica dominical, justamente porque era geralmente realizado aos domingos. Porém, hoje, a igreja quadrangular, né, com a visão maravilhosa de Deus, ela percebe a necessidade de ter, em qualquer momento, a escola bíblica. Qualquer dia da semana, qualquer horário, você tem um espaço ali, um momento para você poder estar ensinando os fundamentos bíblicos para essas pessoas. Então, assim, hoje nós temos escola bíblica qualquer dia da semana, né? Ensinando a palavra do Senhor. E nós temos algumas igrejas, como eu falei, que ainda não implantaram a escola. E aí nós vamos pensar o quê? Como que eu vou chegar ao MQTI, ao ITQ, se eu não passei para a escola bíblica? Né? É a partir aqui é a base. A escola bíblica é a base para os demais, para você chegar até um curso teológico. Você precisa passar pela escola bíblica. Dá essa importância. Importância ao material, pastora. É uma coisa que nós precisamos bater bastante, falar bastante sobre o material da Igreja Evangélica Quadrangular. É top, é maravilhoso, é incrível. E, pastora, puxando assim, eu trabalho com os materiais da escola bíblica e, assim, é uma sequência. Eu hoje estou trabalhando nos juniores com os guardiões da palavra, né? E aí tem o de 9 a 12 anos que fala sobre panorâmica bíblica, que vai trazer a divisão bíblica. E assim, depois eu conto essa experiência na escola. Ai, foi assim, um show de bola essa parte. E depois você vai ter, quando essa criança chega lá,
vai ter a sequência, Uhum. que tem a estação roxa. Uhum. Não é isso? Tem a estação roxa, depois da Isso. estação roxa, tem outro livro que é roxo, que vai dar Pentateuco. o Pentateuco, Pentateuco, é isso, isso. que vai dar a continuidade àquele segmento. A criança, ele começa lá na escola bíblica de criança, passa para os adolescentes ou jovem, ele já vai ter a estação roxa e depois ele passa para o Pentateuco, que Pentateuco ele viu lá Sim, no livro de sim, 10, sim. de 9 a 12 anos, porque fala do parâmetro da divisão bíblica. Então, quando ele chega lá no Pentateuco, ele viu isso lá nos juniores. Então, veja como é uma sequência. É o que você Sequência, falou, a né? É a riqueza da continuidade. riqueza. E isso foi falado no Conecte Gerações, que é um projeto também do Conselho Nacional, né? Que acabou visitando os estados e foi falado muito sobre o que acontece quando a igreja ela não trabalha com todas as gerações. Sim. Abre-se lacunas, né? E isso também é evidenciado na questão da escola bíblica. Então, muitas vezes você tem na sua igreja um ministério infantil, né? Infanto-juvenil, na verdade, muito bom, que trabalha muito bem a escola bíblica, que eles aprendem bastante, que eles fazem atividade, que eles vão com atividade para casa, né? Leem a Bíblia, compreendem, mas automaticamente isso não acontece com os adultos, não acontece com os jovens, não acontece com os adolescentes. Porque a escola bíblica, ela é geral. Ela deve ser contemplada por todas as gerações, né, pastora? Verdade. E complementando, né, nós falando da estrutura, os pastores, eles estão muito, às vezes, preocupados assim, eu não tenho uma estrutura muito boa. Porque ele fica comparando uma estrutura maior que ele vê de uma Sim. igreja quadrangular. Porém, o estudo bíblico, a escola bíblica, ela pode ser realizada numa sala, né, numa varanda, ela pode estar ali com No a templo Bíblia, da igreja no também. templo da igreja, né? Nós começamos assim. Sim. Então, no templo da igreja, você divide ali algumas classes, você tem os professores ali treinados para poder estar trazendo aquela palavra do Senhor. Então, assim, essa questão de estrutura, a gente tem que ultrapassar esse pensamento, né? Nós podemos sim fazer num templo, numa varanda, numa sala pequena e ter ali as pessoas contemplando as gerações, né? E hoje eu não poderia deixar de falar, já que você falou de gerações, falar também que nós, a Igreja do Evangelho Quadrangular Nacional, nós temos a revista para a terceira idade também, Sim. né? Que não tínhamos no nosso SIGA, né? Onde nós adquirimos nosso material. E também pensando nas gerações. Na conexão dessa né? geração. Crianças, juniores, jovens, homens, mulheres e nossos idosos também. Agora eles têm uma revista especial para eles, né? Então, assim, material nós temos bastante para poder passarmos a palavra do Senhor. E a estrutura, cada um segue a sua realidade. O que não pode fazer é deixar ou dar uma justificativa, tipo assim, não dá para fazer. Dá para fazer, sim. Começa com 2, 3, vai ali estimulando, ensinando. Esse vai propagando para outro, que vai começando a ver, né? Nossa, o que está acontecendo ali? Aquele estudo bíblico, e aí vai crescendo, e a escola bíblica vai sendo implantada para a glória do nosso Deus. E é importante até evidenciar, né, que assim, tratando da escola bíblica, é importante não fazer algo engessado, né? Sim. Algo cansativo. Eu falo não só sobre o cansaço físico, do membro estar ali sentado horas e horas, mas eu falo de um cansaço psicológico também, né? Assim, a gente vive numa atualidade onde as pessoas buscam muito uma correlação. Na verdade, isso não é de hoje, né? O próprio Jesus, ele usava muito das parábolas para trazer um contexto para que o outro pudesse se identificar e essa identificação fizesse com que, de fato, ele alcançasse essa compreensão. Então, não é só eu trazer, literalmente, contextos bíblicos. Por exemplo, eu vou falar sobre os discípulos de uma maneira aleatória. Mas é eu contextualizar a vivência de Pedro com o que acontece nos tempos atuais, Sim. né? A gente fez isso uma vez lá na igreja. A gente foi estudar sobre os discípulos. E aí eu comecei a trazer... a personalidade de Pedro, o ministério de Pedro, a árvore genealógica de Pedro. Estou citando Pedro como exemplo. Sim. E aí era interessante, porque quando a gente trazia, por exemplo, eu fui falar sobre a personalidade, então eu falei sobre o temperamento, trazendo sempre contextos bíblicos que elucidavam aquilo que eu estava trazendo.
Quando chegava no final da aula, você via as pessoas falando, eu acho que eu tenho um pouco de Pedro. Eu acho que eu vivenciei... não, tem um pouco de Pedro em mim. Nossa, e é interessante porque eles começam a ver, né? A gente rompe aquela ideia de perfeição para você servir ao reino. De perfeição para você se entregar ao reino, para você, né? E aí você começa a gerar essa identificação. E essa identificação gera o desejo de saber mais. Então, aquele que ia na primeira... já queria ir na segunda, porque queria ouvir de outro, queria saber mais. Aquele que no primeiro foi sem um bloquinho de anotação, sem uma canetinha, no segundo já se interessou, né? Além disso, antes da aula, a gente sempre fazia uma dinâmica de confraternização. Como as nossas aulas, elas são de manhã, eu fazia um período de alongamento. Vamos alongar, botava uma música. Aqui na Bahia a galera gosta muito de dançar. Então, botava uma música animada e ia alongando. Depois fazia uma dinâmica. Quando chegava na aula, o coração daquela pessoa já estava mais receptivo, já estava mais solícito, já estava mais aberto, né? A importância também, pastora, acredito que a senhora tem muita experiência nisso, da gente trazer para essa geração a importância também de manusearmos a Bíblia física. Sim. É uma geração tecnológica, mas que muitas vezes não sabe. Quando eu falo geração, não estou falando só de jovens e adolescentes. Sim. Geração atual, atualidade, essa geração mista, né, que está nessa atualidade. Então, assim, não sabe manusear. E às vezes esquece o celular em casa, mas tá com a Bíblia física, mas não sabe abrir. E ali fica, né, se batendo. Então, assim, a importância de você trabalhar isso na escola bíblica, convide para que ele possa levar, para que ele possa aprender a manusear, né, para que ele possa aprender o que é versículo, o que é capítulo, né, parte A, parte B, como é que isso se divide. Sim, tudo isso é aprendido na escola bíblica. E é uma boa opção, né, já que nós estamos na Semana Nacional de Educação e Cultura, estamos sorteando Bíblias. Sim, perfeito. A gente está dando aqui Novo Testamento, fazendo perguntas, né, na semana, e incentivando as pessoas a lerem a Bíblia, de fato. Porque hoje você pode chegar na hora de fazer a leitura da Bíblia na igreja e dizer tanto abra como acesse. Né? Por quê? Porque a tecnologia chegou no nível onde as pessoas fazem mais, né, apologia do que a própria Bíblia física. Eu sou conservadora, né? Eu gosto muito da minha Bíblia, eu também sou gosto com ela, eu não me desvinculo dela de jeito nenhum. E assim, jamais eu vou acessar a minha Bíblia, eu sempre vou estar manuseando de fato. Eu tenho uma experiência para falar de escola bíblica e eu trabalho com criança, né, com juniores. Lá a gente tem a turma e aí eu vi a necessidade da gente trabalhar esse panorâmico bíblico por essa questão. Porque a gente vê muitas pessoas que se converteram, que estão ali e não sabem. Sim. Muitas vezes eu não sei onde está aqui todos os livros, mas eu tenho uma noção na onde eu encontro os salmos e na onde eu vou para as cartas. Né? Você tem essa noção e aí você vai. Mas tem gente que não tem. Aí eu vejo muita gente indo para o sumário. Perdeu muito tempo. E é uma coisa tão fácil de manusear. Quando a gente usa todo dia, a gente começa a conhecer. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu falei, nos juniores eu preciso trazer isso. E aí eu fui produzir um material, tudo. Pouca hora eu achei um material no Siga, o roxinho, né? De 9 a 2 anos, de 12 anos, que fala sobre isso. Eu falei, opa, é isso daqui. Os meninos dos juniores da escola bíblica falou, tio, a gente tem uma música que fala, é a música, acho que é de Aline Barros, que fala dos livros da Bíblia. O senhor poderia botar a gente para cantar? Falei, boa ideia. O tio vai planejar uma aula sobre isso. Aí teve um outro pai, um pai chegou para mim e falou que comprou um jogo de botão. E chegou todo empolgado para me falar desse jogo de botão. Falei, opa, gosto muito de trabalhar a paternidade. Então, assim, eu sempre convido os pais para estar participando com a gente. Eu falei, opa, esse pai está muito empolgado. Vou convidar ele para vir nos ensinar a jogar o jogo de botão. E aí eu dei toda a parte de ensino, toda a parte pedagógica. Aí a gente começou pelo Pentateuco. Trabalhou os livros. Eu falei, no final a gente vai ter um campeonato. E os times do jogo... que bom. E os times do jogo de botão vai ser os livros do Pentateuco. Só tem 5. E a gente precisava de 6. Eu falei, não se preocupe não, que vai ter o time da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí a gente fez o adesivo, botou nos jogos de botão e tudo. E foi aquela alegria. E teve a partida, teve o campeonato. E eles foram jogando. Pense que coisa atrativa. Eles participaram da aula porque sabia que no final teria o livro do... Quando foi essa semana no Dia das Crianças,
eu comecei a fazer umas brincadeiras. Eu falei, eu vou perguntar alguns livros. Aí um me perguntou assim, tio, o senhor vai perguntar sobre os livros do Pentateuco? Menino, o senhor vai perguntar sobre os livros do Pentateuco? Eu falei, não vou botar do Pentateuco, que você já sabe. Você vê como é a importância do brincar, dessa parte lúdica, de você fazer. E eu aqui, para finalizar minha fala, a Quadrangular é uma igreja tão completa. Sim. Que você não precisa quebrar a cabeça, pastora Nilda, de estar procurando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Porque você tem material para tudo. E é interessante, né, porque os materiais, eles se correlacionam. Sim. Então, você falou aqui sobre essa questão da paternidade, era outra área que eu ia citar. Na escola bíblica, eu vejo que é muito importante os departamentos estarem, as salas, as turmas estarem se confraternizando. Então, assim, a mensagem que a criança receber tem que ser a mensagem que o pai também está recebendo, para que a família volte para casa falando uma só língua, mesmo que não seja no mesmo dia a escola bíblica do departamento ou da turma, porque às vezes a do infanto juvenil é um dia, às vezes dos adultos é outra, por conta da logística de trabalho, dos membros, enfim. Mas mesmo assim, é preciso estar nessa concordância, para que a família seja nutrida por um só alimento. Né? Então, assim, e isso é motivo, às vezes, até deles chegarem em casa, deles conversarem sobre isso à mesa, né? Elucidar esses momentos, porque isso eles vão levar para casa. Então, a importância dessa troca, como nós estamos tendo aqui, esse tempo de mesa é aliança, né? Então, esse tempo de mesa, a gente pode propiciar quando a gente oferece o mesmo alimento para aquela família, né? Então, isso é algo muito importante. Né? Muito, muito importante. Gente, nós estamos chegando ao fim. A gente queria falar bastante, porque baiano gosta de conversar. Baiano gosta de bater o papo, entendeu? Trocar uma experiência, gente. Mas, enfim, nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso Deus por esse tempo de qualidade, aos nossos líderes nacionais, né? Sobretudo aqui na Bahia, queremos também louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Mário e da pastora Bianca, mas também dos nossos líderes estaduais aqui, o nosso presidente, a pastora Jocélia, né, que além de serem líderes nacionais, estão aqui também como a nossa liderança estadual, sempre nos abençoando. A pastora Jussara também, nossa secretária estadual de educação. Que Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo, que Deus abençoe a sua casa, que nessa semana de educação você não perca nenhuma live, nenhum podcast, nenhum conteúdo do que for lhe ofertado, porque eu tenho certeza que vai nutrir muito, não só a sua bagagem de execução, mas também a sua vida pessoal e espiritual. Que Deus ele possa te abençoar. E eu queria dar esse take, assim, um período curtinho para que cada convidado aqui pudesse dar essa mensagem inspiradora rapidinho nesse tempo. Ai, meu Deus, que coisa boa, né? Para quem está em casa. Maravilha. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque é o Senhor que nos proporciona esses momentos, né? Para mim foi um momento ímpar. E eu desejo, assim, de todo o meu coração que essa justiça, que essa paz, que essa alegria, ela perdure no coração da nossa liderança. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e quero também deixar aqui para os meus alunos que o reino de Deus seja de fato visto na vida de cada um de vocês, em todos os segmentos da vida de vocês, em nome de Jesus. Pastora Jaci. Quero agradecer, né, esse momento muito especial de estarmos compartilhando da palavra do Senhor. Momento rico, né, dessa semana da educação aqui na nossa Bahia. E quero deixar uma frase de Augusto Cury, que ele fala assim, ó, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, os professores, né, do todo o segmento teológico da nossa igreja, da escola bíblica, que possam ter esse olhar, né, que precisamos ter de educar, né, com sabedoria, a sabedoria divina, sabedoria de Deus. E a colheita tem que ser com paciência, né? É com paciência que nós vamos ter os frutos daquilo que foi semeado em Deus. E que o reino de Deus, né, possa continuar em nossas vidas. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você que está aí na sua casa, nos assistindo, nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo também para outras pessoas, que foi um momento de crescimento, essa troca de experiência, né? Então, assim, agradecer toda a equipe da educação na Bahia, que está fazendo
a diferença. E você que está aí, você pode fazer parte dessa equipe. Venha para o ITQ, venha para a MQTI, participe da escola bíblica na sua igreja. Então, você também faz parte, venha conosco. E eu quero deixar uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas vós sois geração eleita, e o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Então, você que está em casa, você essa geração, e o Senhor está te chamando para você anunciar esse sacerdócio real, essa paz, essa alegria, essa justiça, e instalar o reino de Deus aqui nesta terra. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Aqui na Bahia nós temos uma frase inspiradora: aviva todos juntos pelo Brasil, aviva todos juntos pela Bahia. Que Deus te abençoe. Amém.